Fala, galera mais que abençoada. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, conectado com vocês. É motivo de muita alegria, tá? Hoje nós estamos aqui, eu e a mulher mais linda desse universo, a minha esposa, Kesiane, tá? 100%. Mulher guerreira, batalhadora, está sempre comigo aí. Sou muito grato a Deus pela vida dela. Então, galera, hoje nós viemos aqui para poder compartilhar o último tema da nossa série, a nossa série La Casa de Cristo. Olha só, Galpão Win. Já fica o convite aí, quem está ligado com nós, quem está conectado conosco, manda pelo menos aí para 10 pessoas o convite, né? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Instagram, pode ser também pelo YouTube, enfim, por todas as mídias que nós temos hoje, para poder estar junto conosco, poder compartilhar essa palavra. Hoje o tema que nós vamos falar é a respeito de acabamento. Acabamento. Então nós tivemos várias séries, né, no decorrer desse ano, e esse mês nós estamos trabalhando com a série La Casa de Cristo. Então nós tivemos pessoas que falaram a respeito sobre o alicerce, nós tivemos pessoas que falaram a respeito de levantar paredes, e nós tivemos pessoas responsáveis também pelo teto. E nós estamos aqui, eu e a mulher mais linda mais uma vez, né, para a gente poder falar e compartilhar um pouco com vocês a respeito de acabamento. Antes de mais nada, eu queria convidar meus amados irmãos, pessoas que estão conectadas aí conosco, a abrir a palavra de Deus lá em 1 Pedro 2,5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde diz assim, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. É interessante imaginarmos o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, para mim e para você nessa noite, a respeito de que nós somos pedras vivas, né? Já imaginou você em casa, você que está conectado com a gente, o pessoal que está aqui conosco também, você parecendo uma pedra, né? Mas nós somos uma pedra que estamos vivos, amém? Então, nada melhor do que nós pegarmos esse versículo para a gente falar a respeito de acabamento. Nas semanas anteriores, como eu disse, né, tivemos pessoas responsáveis para falar conosco a respeito de alicerce, paredes e teto. E ficou incumbido para mim e minha esposa falarmos a respeito de acabamento. Acabamento para mim é muito subjetivo, né? Eu sou mão aberta lá de casa. Como toda casa, eu acredito que tem uma pessoa que ela é mão mais fechada e tem uma casa que ela é mão mais aberta. E a minha esposa, ela é a mão fechada. Ó, amarrada, absurdo, né? E eu sou mão aberta. Por quê? Eu sou muito perfeccionista. Eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema. E tudo que vai fazer, eu não gosto de algo, né, muito pela metade, ou talvez algo que não tenha um padrão tão bom, e às vezes a gente sofre muito com isso, né, com respeito a acabamento, porque tudo custa dinheiro, é verdade ou não é? Muito. E participando dessas construções, quando nós planejamos construir uma casa, quando nós planejamos edificar uma casa, a primeira preocupação sempre nossa é com relação ao alicerce, com relação à fundação de uma casa. É ali que vai ter toda a sustentação. Então, eu tive a oportunidade de uma vez construir uma casa e era muito novo e o pedreiro me falou assim: Alan, cara, você não precisa economizar dinheiro quando você for construir um alicerce. A melhor parte da sua casa tem que ser a fundação. Então, a melhor parte da sua casa tem que ser quando você criar a estrutura dela, porque depois senão vai gerar rachaduras, vai gerar trincas nas paredes, e isso aí vai gerar um dano muito grande para você. Nós tivemos aí uma palavra mais que top falando a respeito de alicerce, que seria fundação. Mas o problema é o seguinte, eu queria compartilhar aí com vocês hoje. Quando nós investimos no alicerce, quando nós investirmos ali junto às paredes, como nós investimos ali na cobertura da nossa casa, chega uma hora que nós estamos tão fadigados, nós estamos tão cansados, que às vezes nós não damos muito moral para o acabamento. Por incrível que pareça, é porque você já gastou todas as suas finanças, tudo aquilo que você tinha com recurso, com relação à construção, e eu tenho que para mim é uma das partes mais difíceis de uma construção, que é a fase final, é a fase que gera o desânimo, é a fase que gera uma incerteza, é a fase que gera dúvidas. Hoje nós temos infinitas escolhas aí com relação ao acabamento. Você vai comprar um piso, é complicado você comprar um piso, porque tem vários e vários modelos de piso.
Ou quando você vai comprar um sanitário, por exemplo, um conjunto de louça para o seu banheiro, para falar mais bonito, né? É muito complicado você comprar um conjunto de louça para o seu banheiro, porque acaba sendo infinitas modelos, infinitas escolhas, né, com relação a tudo isso. Mas a palavra que eu quero deixar para vocês, com relação a acabamento, tá? Ela, com certeza, ela revela qual é a beleza interior. Quando você passa por uma construção, nós olhamos a parte externa. Mas quando você entra dentro da casa, é onde verdadeiramente você vai ver qual é o valor que foi investido no seu acabamento. Então, eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra, é uma palavra mais que top, porque é o interior que revela aquilo que nós somos. Então, é o interior da sua casa, da casa de Cristo, que revela a maneira que você é. Quando nós olhamos, quando você está aí vendo eu e minha esposa, você está vendo a nossa aparência exterior. Mas o acabamento é aquilo que existe no nosso interior, é aquilo que existe no nosso coração, é aquilo que existe nas nossas intenções. Amém? Então, fique ligado aí que vai ser muito show. Boa noite. Então, como o meu esposo, o homem mais lindo do mundo, tá, gente? Lá em casa todo mundo é mais lindo do mundo, tá? Os filhos mais lindos do mundo. Lá em casa é assim. Eu não sei se na casa de vocês é assim também, mas lá em casa é. E lá é a casa de Cristo, tá, gente? Então, como o Alan disse aqui no princípio, a palavra diz que nós somos pedras vivas. E por que a palavra não diz que nós somos tijolos? Porque hoje em dia nós fazemos casa com tijolos, né? Mas a palavra diz que nós somos pedras. A pedra, ela não vem pronta. O tijolo, ele passa por um processo, ele vem prontinho. É só pegar o tijolo e colocar no lugar. Mas a pedra não. A pedra, ela precisa ser trabalhada. Nós somos as pedras. E nós precisamos ser trabalhados para nós sermos usados na obra do Senhor. Então, às vezes, esse processo que o Senhor tem que fazer em nós, para que nós sejamos moldados, para a gente caber na obra dEle, na edificação dEle, esse processo pode ser doloroso. A pedra tem que ser, muitas vezes, quebrada, repartida, lixada, polida, para ela ficar com o aspecto e o encaixe correto que o Senhor precisa para fazer a casa que Ele deseja. Então, como o Alan falou, nas lives anteriores a essa, nós falamos sobre os alicerces. Então, desde o princípio, nós estamos sendo moldados. Quando nós fazemos o alicerce de uma casa, ele tem mais propriedade para falar disso, porque ele já construiu, eu não. Eu já comprei pronta. Mas, como ele disse, o alicerce é muito importante. E, às vezes, o Senhor tem que cavar fundo em você, que é a pedra de Cristo. O Senhor tem que cavar fundo, às vezes, no seu coração. Porque, às vezes, o seu coração não está preparado para se tornar a casa do Senhor. Então, Ele tem que cavar, e, às vezes, cavar dói. Com certeza, cavar dói. Ele cava para tirar as coisas que não pertencem a Ele, as coisas que não é do agrado dEle. Então, vai doer. Depois, a gente ouviu uma palavra sobre a construção das paredes. As paredes, como o pastor Sônia e a pastora Jaque falaram, precisam ter colunas muito fortes. E exige uma disposição muito grande, exige um tempo, exige um processo também para levantar essas paredes. E você é a pedra. Você é a casa e você é a pedra que constrói a casa. E como pedra, você vai construir essa parede. E você precisa ser encaixado nela. Por isso, novamente, vai doer. Gente, eu não quero ser portadora de más notícias não, tá? Calma. Fica até o final dessa live, senão eu vou ficar com vergonha. Então, depois das paredes, vem o teto. Como pastora
pastora Bruna, Laís, eu só lembrei, Bruna, e o pastor Michel. Lembrei da irmã, desculpa, é porque são muito parecidas. Então, eles falaram sobre o teto, e falaram que o teto é a nossa proteção, é o que protege a nossa casa, é o que protege a nossa vida. A autoridade de Deus sobre a nossa vida, a autoridade dos nossos líderes sobre a nossa vida, que gera a proteção sobre nós, né? E depois que tudo isso é construído, isso leva tempo, isso leva dor, sofrimento, aí sim vem a fase do acabamento. E a fase do acabamento, ela é muito importante, porque é o que vai trazer a beleza. A gente buscou a Deus, né, para entender o que o Senhor queria dizer, o que seria o acabamento na casa de Cristo. Porque foi um tema que nos pegou assim, de jeito, de pensar, gente, o que será? O que será que é o acabamento na casa do Senhor? Amor, acho que o acabamento é isso que acabou de acontecer aqui. Opa, que mudança! Glória a Deus. Tínhamos latas de tintas e agora, olha só. Tá tudo lindo aqui. Amém. Que equipe. Amém. Então, gente, o acabamento, ele reflete a beleza. Mas essa beleza, ela tem que existir no interior. Porque se você não constrói, se você não faz um alicerce, se você não faz uma parede bonita, uma parede reta, quando você for colocar um azulejo, quando você for colocar um papel de parede, ele vai ficar torto e ele vai refletir que a obra foi mal feita. Então, o acabamento, ele reflete a obra que foi realizada. Tá joia? Deixa eu falar um pouquinho mais com propriedade a respeito de fazer uma construção mal feita. Por que nós estamos repassando tudo aquilo que foi falado? É porque de nada adianta você querer assentar um piso e uma parede que está irregular. De nada adianta você querer pintar uma parede e essa parede ela teve um reboco mal feito. Então é fundamental que para a gente chegar na fase do acabamento, todas as outras fases tenham sido cumpridas de maneira com excelência. Tá? E tudo isso nós estamos falando com relação a princípios. Então eu creio, para que nós possamos ter um bom acabamento na casa de Cristo, é necessário nós carregarmos alguns princípios, né? O princípio da fé, o princípio da autoridade, aquilo que foi falado pelo pastor Michel. E é muito interessante quando a gente passa a observar nesse aspecto, porque às vezes, quando a gente constrói uma parede, essa parede ela não fica bem feita, ou esse piso não fica bem feito, dá muito trabalho. Já pensou, você pega o porcelanato mais caro que existe, ou o melhor que existe, porque quando nós estamos fazendo para o Senhor, nós queremos sempre fazer o melhor, e isso requer investimento com relação à leitura da palavra, isso requer investimento com relação a tempo sozinho com Deus, e quando nós vamos lá e assentamos esse piso, e depois de tudo assentado, você vai lavar esse piso, você percebe que a queda da água ficou sentido oposto. E aí você olha assim, principalmente, né, as mulheres, ela olha assim e fala assim, poxa vida, e agora? Gastei com um piso aqui para ficar top, eu fui lavar o piso e a água era para ir para um sentido e ela está indo no sentido oposto. Né? E por que então que nós estamos falando com relação a tomar esse cuidado nos outros, ou com relação aos valores que são importantes durante a edificação de uma casa? É justamente para isso, para você não precisar ser quebrado. O Paulo falou algo muito interessante aqui no início, e eu creio que tudo aquilo que nós estamos vivendo é para as pessoas voltarem para Cristo. Então isso é muito importante, nós assumirmos aquilo que nós temos de erro, de pecado nos nossos corações, nas nossas vidas, e nós voltarmos para o Senhor. Então quando o Paulo falou isso, o Paulo está dizendo isso para vocês, galera. Não precisa quebrar aquilo que está pronto, porque senão eu vou ter que fazer o trabalho 2 vezes. A pior coisa que tem, eu posso falar para vocês, é ter que refazer um trabalho que já foi feito. Não tem coisa pior. Por quê? Você vai estar tendo prejuízo financeiro e prejuízo com relação ao seu tempo. Então é melhor você criar uma edificação de uma casa já perfeita, do que você depois ter que voltar lá atrás e ter que quebrar algo com relação a princípios.
Então, você cristão que está nos assistindo, você que também não é cristão que nos está assistindo, pega as outras séries, tá, para você acompanhar junto conosco o que é necessário para uma edificação de uma casa e uma casa perfeita segundo os padrões do Senhor, tá? É muito importante isso, é uma série que falou muito ao meu coração, que falou muito ao coração das pessoas que estão conectadas conosco, porque é muito importante uma casa perfeita, uma sustentação perfeita, tá? E quando nós falamos de acabamento, mais uma vez, eu quero falar para você o seguinte: o acabamento é aquilo que revela o que está no interior do seu coração. O acabamento não é aquilo que revela com relação ao seu exterior. Você passa em algumas casas, você olha a casa é perfeita, a casa é linda, mas quando você vai perceber dentro da casa, não tem um acabamento bem feito, não tem um acabamento perfeito. Vocês jovens que estão ligados para nós, que estão conectados junto conosco aí, às vezes vocês olham muito para a aparência e esquecem de avaliar aquilo que existe no interior das pessoas, que verdadeiramente é o acabamento. Então, o acabamento é o que é importante perante aos olhos do Senhor. Não importa a sua aparência externa, o que apresenta para o Senhor é a sua aparência interna. Então, é o acabamento da sua casa que é importante para o Senhor. E quando nós falamos com relação ao acabamento, nós não devemos medir esforços para fazer um acabamento bem feito. E requer investimento com relação à palavra e requer investimento também com relação a tempo com Deus. E quando eu estou dizendo isso, o que eu quero dizer para você? Quando você vai em uma loja, e essa loja ela vende acabamentos interiores, né, uma das maiores de Goiânia, você vai lá, você fica surpreso, você fica maravilhado pela quantidade de opções que você tem. Mas às vezes você olha a opção e fala assim, não, acho que isso aqui é legal. Mas às vezes você não pergunta uma segunda opinião, né? Eu estou falando com relação a discipulado, eu estou falando com relação a você caminhar junto com alguém. Eu estou falando com relação a você ter alguém para consultar durante a edificação da sua casa. É muito importante que nós não estejamos sozinhos durante a edificação de uma casa. É muito importante que nós estejamos com alguém do nosso lado para que nós possamos juntos edificar uma casa perfeita para o Senhor Jesus. Então, quando eu falo com relação ao acabamento, chame alguém para estar junto com você, né? E esse alguém vai poder te auxiliar a escolher um piso perfeito, o piso mais lindo. O piso mais lindo não é aquele que às vezes aos nossos olhos, né, é bonito, mas sim aos olhos dos outros também que estão à sua volta que é lindo, tá? Que isso fique bem claro, porque às vezes você se acha muito, às vezes você se acha uma pessoa perfeita, né? Igual muitas vezes eu mesmo falei para mim mesmo, para que eu preciso, né? Para que é necessário eu me converter ao Senhor, sendo que eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu nunca fiz mal para ninguém, sou uma pessoa do bem, respeitosa, graças a Deus, graças a minha mãe e minha família, tive uma educação muito boa, e às vezes você se depara com a situação de você se achar muito bom, mas quando você começa a caminhar com as pessoas, e as pessoas começam a mostrar aquilo que elas são, você começa a perceber que você não é tão bom assim. Por isso que é importante, quando você for escolher o acabamento do seu interior, você esteja com alguém do seu lado, alguém que possa te orientar, alguém que possa te ajudar a escolher um acabamento perfeito, a escolher um piso perfeito, a escolher às vezes a cor da sua casa, a cor que mais ela vai combinar com você, com a sua aparência, com relação àquilo que realmente você é. Porque o acabamento é aquilo que revela o interior, aquilo que está no seu coração. Amém? Amém. Então, o acabamento, ele é algo externo, mas ele revela algo interno. A gente até comentou sobre um exemplo, que é colocar os azulejos na parede, no banheiro, na cozinha. Então, se aquela parede não estiver alinhada, é nível que chama? Se não estiver no nível, não vai encaixar bem o azulejo, o acabamento. Então, ou vai ter que derrubar aquela parede, ou vai ter que construir daquele jeito mesmo, e todo mundo que olhar vai perceber que toda a construção foi comprometida. Principalmente se for o Alan, perfeccionista. Nossa, se for o Alan, então, gente, vai ter que quebrar a casa inteira e começar de novo.
porque ele é muito perfeccionista, ele vê cada milímetro de defeito. Então, mas a gente vê, mesmo quem não é perfeccionista, se tiver uma parede e assentar o azulejo torto, saindo uma parte porque não está reto, todo mundo vê. E assim somos nós. Muitas vezes, a gente não edifica a casa conforme a vontade de Deus. Muitas vezes a gente finge que está edificando a casa. E não vai adiantar, porque o acabamento, aquilo que é exterior, ele vai mostrar uma hora ou outra o seu interior. Você pode colocar máscaras, mas vai chegar um momento que elas vão cair. Até eu estava esperando a máscara estar aqui, né? Mas a máscara hoje não está aqui. Mas aquela máscara que se usa, né, na série La Casa de Papel, é uma máscara que a qualquer momento ela pode cair e revelar quem está ali por trás. Assim também somos nós. Às vezes até nós tentamos enganar por um tempo, que nós somos uma pessoa quando realmente não somos, mas isso é muito sério, porque Jesus, ele, em uma ocasião, se eu não me engano, é Marcos 11, ele viu uma figueira, e essa figueira estava cheia de folhas, e não era época de dar figos, mas ela estava com aparência que tinha frutos. Então o Senhor foi até ela, porque ele estava com fome, ele queria comer o fruto daquela figueira. E quando ele chegou perto, ele viu que realmente não tinha nenhum fruto, ela só tinha folhas. Então não era a época dela ter folhas também. Assim como não era a época de ter frutos, mas porque ela aparentava ter frutos por causa daquelas folhas eram enganosas. Então Jesus, ele se indignou com aquilo e ele realmente amaldiçoou aquela figueira. Então, assim, não é uma coisa que agrada ao Senhor, você tentar parecer algo que você não é. O que você precisa fazer é entregar a sua vida para Ele, deixar Ele construir o seu interior. Porque se você não permitir isso, uma hora ou outra a sua máscara vai cair. Então você deve deixar Ele cavar o que tiver que cavar. Vai doer? Vai. Jesus mesmo, ele foi levado ao deserto. Ezequiel foi levado ao vale de ossos secos. Você está sendo levado aonde? Não desista porque está doendo. Não desista porque está incomodando. Isso vai acontecer. É natural. A gente gosta de estar na zona de conforto, mas você precisa permitir que o Senhor faça algumas mudanças. Você precisa permitir que os processos eles sejam realizados para que a construção fique perfeita, para que não chegue lá na frente, como o Alan falou, chega lá na frente, na hora que vai fazer o acabamento, está tudo errado, tem que começar de novo. E aí sim, como a gente diz, né? Existem provas? Existem. E quando você não é aprovado, você vai precisar repetir o teste. E isso vai doer mais ainda. Então, permita que o Senhor, Ele entre no seu interior, Ele sonde o seu coração, retire aquilo que não pertence a Ele, aquelas pontinhas soltas. Sabe quando você entra numa casa e tá aqueles fios caídos? Eu já morei em casa assim, é triste, gente, é terrível. Aqueles fios pendurados, um vermelho, um azul, a qualquer momento você acha que pode morrer eletrocutado, porque os fios estão pendurados, a lâmpada está pendurada lá num fio. Então, isso não é bonito para ninguém. E isso vai aparecer. O acabamento, ele mostra aquilo que foi realizado desde o princípio. Então, não tente enganar a você mesmo, não tente enganar a Deus, porque a Deus não se engana, Ele conhece tudo. Então, tenha disposição de chegar até o final da obra, porque você vai ser muito recompensado por isso. E o que eu quero compartilhar com vocês é que você nunca também esteja, né, totalmente contente com o seu acabamento. Porque quando nós estamos 100% contente com o nosso acabamento, você entra numa zona de conforto.
Então que você possa se cobrar todas as vezes, a cada vez querer fazer mais, a cada vez querer fazer o melhor com relação ao acabamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão você cai em uma rotina e essa rotina às vezes ela pode te matar. Essa rotina às vezes ela pode te prejudicar na caminhada junto com o Senhor. E algo que falou muito ao meu coração e que mexeu muito comigo, eu tenho muitas referências pessoais em minha vida. E uma das referências essa semana eu perdi a minha avó. Aos 89 anos ela faleceu nessa quarta-feira. E tem sido algo muito doloroso para mim e para minha família. Mas com relação à palavra eu queria deixar para você o seguinte: para que você edifique uma casa segundo os padrões do Senhor, uma casa de Cristo, é necessário que você esteja vivo. É necessário que você se arrependa daquilo que você fez. É necessário que você esteja totalmente focado naquilo que você está fazendo. Quando eu olho para trás, quando eu olho para a minha vida regressa, aquilo que eu já vivi, eu percebo o quanto Deus ele me lapidou, o quanto Deus ele me mudou com relação ao acabamento. Então, antes, coisas que eu não enxergava, que para mim, segundo os padrões do mundo, era normal, hoje, para mim, já não é mais normal. Porque hoje eu sou um inconformado. Hoje eu não conformo com as coisas que estão acontecendo no nosso meio. Eu não conformo com essa praga maldita que tem nos assolado. Eu não conformo em ver empresários chegando ao ponto de falência por conta de uma doença. Eu não conformo que as pessoas fiquem em casa enquanto muitas outras estão soltas na rua fazendo arruaça. E segundo a palavra de Deus, ela diz para nós que nós venhamos a não ser conformados com os padrões deste mundo. E é isso que eu queria deixar para você nessa noite, que o acabamento, mais uma vez, como a Eclesiane disse, ele é exterior, porque é aquilo que você está vendo, mas o acabamento ele revela aquilo que está no interior do seu coração. O acabamento ele revela quais são as intenções do seu coração. E nós vivemos num mundo tão mal, nós vivemos do lado de pessoas que às vezes a gente jamais imagina que a gente venha a ser ferido e maltratado, às vezes ofendido por elas. Por quê? Às vezes a gente olha com o olhar exterior, mas Deus não, Deus olha com o olhar interior. É o olhar interior do Senhor que revela qual é o seu acabamento, qual é o padrão, qual é o nível da sua casa. E quando eu falo de casa, galera, é algo que realmente fala muito, muito, muito forte. Qual é o sonho de todo brasileiro? Casa própria. Então todos nós temos sonhos, Geralmente é algo que é padrão mesmo. Todo jovem, quando ele vai casar, quando ele vai se unir a uma pessoa, o primeiro sonho dele passa a ser uma casa, depois filhos, mas primeiro vem a casa. A primeira conquista ela é a casa. E a casa ela é muito importante. Por que ela é muito importante a casa? Porque é ali que o Senhor vai fazer morada. É ali que você vai ter ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo do seu lado. Do lado dos seus filhos, do lado dos seus familiares, do lado verdadeiramente nas horas difíceis e nas horas boas, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Então é muito importante que você venha edificar uma casa e essa casa esteja segundo os padrões que são definidos por Senhor, que seria verdadeiramente uma casa de Cristo. Amém? Então, fica a dica, tá? Fica muito a dica que você não venha se conformar com o padrão daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, mas que nós venhamos a ser inconformados. Não é à toa que nós temos um ministério aí tão top, com esse nome, que tem feito a diferença na minha vida, tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas que estão conectadas conosco, que convivem conosco. É muito importante isso. Por quê? Porque nós levamos a aparência do Senhor. Então fica aí um peso de responsabilidade. Como tem sido o seu acabamento? Como você tem edificado a sua casa no seu dia a dia? Como você tem edificado a casa junto à sua família? Mais uma vez, qual é o acabamento? Qual é o nível de acabamento interior da sua casa? E eu queria muito compartilhar um versículo com vocês. Romanos 2:12 diz: E não se conformeis com os padrões deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a agradável, perfeita vontade de Deus. Eu e minha família, nós temos experimentado a perfeita e agradável vontade do Senhor. Não quer dizer que nós não venhamos a ser lapidados pelo Senhor como uma pedra.
Não quer dizer que nós venhamos a ter uma vida tranquila e 100%. Mas eu estou dizendo para vocês que eu tenho o Senhor que me lapida. Eu não tenho o mundo que me lapida. Quem me lapida é o Senhor. Quem edifica a minha casa e quem tem autoridade dentro da minha casa é o Senhor. Então eu estou aqui, se tiver alguma parede torta, o Senhor pode quebrar. O Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar. Essa é a diferença quando nós estamos na caminhada junto com o Senhor. Quando nós temos a nossa vida entregue perante ao Senhor. O Senhor tem total liberdade no meu acabamento, no interior da minha casa, no interior da minha vida. O Senhor tem total liberdade na vida dos meus filhos. E por quê? Porque eu quero estar aos olhos do Senhor segundo um acabamento perfeito. E cada vez mais eu me cobro, eu me exijo, e para mim é um grande privilégio poder fazer parte da casa de Cristo. Eu vejo aqui um condomínio de Cristo. Eu não vejo aqui uma casa de Cristo. Nós temos várias casas, e essas casas que estão aqui conosco, são pessoas que estão se prevenindo, galera. Todos estão aqui conosco para poder chegar essa bênção até a casa de vocês. Todos estão usando máscara, eu fico admirado, eu fico impressionado com o tamanho do empenho para levar algo de bom para vocês. Então, verdadeiramente nós estamos aqui perante um condomínio de Cristo, não só uma casa de Cristo. São casas verdadeiramente edificadas segundo os padrões do Senhor, segundo o propósito do Senhor para as nossas vidas. E vou passar aqui para minha esposa, depois nós vamos fazer uma oração, nós já estamos chegando no nosso momento final. Amém. Então, lembrando de condomínio, todo condomínio ele tem um padrão de casas, e um padrão também. E que nós possamos lembrar que o nosso padrão a ser seguido, o nosso padrão é Jesus. Nós não precisamos inventar a roda, nós não precisamos correr atrás de novidades. Jesus é o nosso padrão. Ele é o padrão de casa, de alicerce, de parede, de teto e de acabamento perfeito. Então, que nós possamos prosseguir para o alvo que é Jesus. Amém? Amém. Queria orar junto com você que está aí na sua casa. Michel, posso orar já? E para que a gente possa encerrar esse momento dessa palavra, eu espero que possa ter falado ao seu coração tudo aquilo que nós compartilhamos aqui, tudo aquilo que tem feito com relação à série. Galera, não deixem de seguir, volta lá no YouTube, rever as palavras que foram ministradas, tá? É muito importante, foi uma série fenomenal. Nós tivemos o Jefferson e a Débora, nós tivemos o pastor Sonimar junto com a sua esposa, nós tivemos o Michel aqui. E eu fui muito abençoada com as palavras, da mesma forma que você voltar lá no YouTube e conseguir rever os vídeos, eu espero que você também seja muito abençoado com relação a tudo aquilo que falou ao nosso coração. E que você, meu amigo, minha amiga, possa ter verdadeiramente uma casa segundo os padrões do Senhor. E que seu acabamento possa ser perfeito perante aos olhos do Senhor. Não aos olhos do mundo, mas sim aos olhos do Senhor. Amém? E nós vamos orar. Como a minha esposa disse, que você siga os padrões que são definidos por Deus, não siga os padrões que são definidos pelo mundo. Hoje existe um modismo muito grande, E esse modismo, às vezes as pessoas tentam imitar, às vezes as pessoas tentam aparecer e transparecer aquilo que elas não são, E que nós tenhamos o nosso padrão. Qual é o nosso padrão? Nosso padrão é Jesus Cristo. Nosso padrão é a palavra do Senhor. É aquilo que está na palavra. Eu pertenço à Igreja de Cristo, estou debaixo da autoridade do pastor João Márcio, numa bênção nas nossas vidas, e é uma igreja viva e saudável. Tanto aqui, nós estamos aqui no São Carlos, quanto na Fama. São Carlos, sob a liderança do pastor Torres. É algo incrível aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. É algo verdadeiramente tremendo. E aqui eu vejo um acabamento que está sendo renovado a cada dia, porque cada vez que eu venho aqui eu me surpreendo. Por isso que eu falo para vocês, não se conforma com o acabamento do interior da sua casa, a casa de Cristo. Porque cada vez você pode um pouquinho mais, cada vez você pode um pouquinho mais e pode fazer algo melhor para o Senhor. Amém? E para a gente orar, eu queria convidar você na sua casa, se colocar de pé, para estar junto conosco aí orando, entregando esse momento, diante do Senhor. E mais uma vez, reforça a importância de você rever as séries que foram ministradas aqui, que foi muito importante mesmo, tá bom?
Então, o Alan falou de toda a equipe, né? Tem uma equipe aqui atrás dos bastidores. E eu queria agradecer a todos, queria agradecer a vocês aqui da Igreja de Cristo Noroeste, que nos recebeu com muita alegria. Apesar de a gente não ver o sorriso nos lábios, a gente vê nos olhos. E agradecer a equipe da Geração Zadok, que veio aqui com a gente. E como eles fizeram o trabalho aqui. Não foi em vão que vocês fizeram o trabalho aqui. Vocês fizeram esse trabalho aqui para mostrar que cada pedra faz parte da edificação do Senhor. E cada pedra embeleza a casa de Cristo. Amém? Amém. Galera, nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos aí com a Geração Zadok, né? Nós temos uma missão, que é levar a palavra do Senhor aos adolescentes, aos jovens. E nós temos aqui as pessoas que caminham conosco, para nós é um grande privilégio, né? Nós temos o Alisson, a Sandra, a Alexandra, a Maria Luísa, a Alana, o Mateus não pôde estar conosco, o Gabriel está aqui, mas pode ter certeza, galera, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós queremos fazer sempre é o melhor para o Senhor. Nós não fazemos o melhor para nós mesmos, nós procuramos fazer o melhor para o Senhor. Tá? E quando nós procuramos fazer o melhor para o Senhor, a gente se torna muito exigente, pode ter certeza disso. E cada vez mais nós queremos melhorar o nosso interior, para que você veja as nossas vidas, para que você veja a nossa aparência e possa notar o que Deus fez na minha vida, o que Deus pode fazer na sua vida. Porque o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que mudou a minha aparência, que mudou o meu acabamento, que pode mudar o seu acabamento também, que pode mudar a sua vida também. E que a sua casa possa ser edificada segundo os padrões do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco cada pessoa, ó Pai, que está ligada, que está conectada conosco neste momento. Clama ao Senhor, ó Pai, que verdadeiramente o Senhor possa, ó Pai, reforçar os alicerces, ó Pai, durante esse momento de tribulação que nós estamos vivendo. Que o Senhor verdadeiramente, ó Pai, venha renovar, ó Pai. Venha renovar, ó Pai, as vigas que foram construídas. Que o Senhor venha criar a sustentação, ó Pai. Nós estamos edificados no solo, ó Pai. O nosso solo é o Senhor. A nossa fé está estabelecida no Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa ir ao coração daqueles que estão aflitos, ó Pai, que o Senhor possa levar a esperança, que o Senhor possa levar a certeza, ó Pai, daquilo que nós não conseguimos ver, mas daquilo que nós cremos, ó Pai. Pai amado, que o Senhor possa levar, ó Pai, a palavra do Senhor diante daqueles que estão enfermos, diante daqueles que estão passando um momento de dificuldade, e que o Senhor verdadeiramente, ó Pai, possa confortá-los, possa consolá-los, ó Pai. Pai amado, nós cremos, ó Pai, na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz, ó Deus, que sobre si o Senhor havia levado todas as nossas enfermidades. Por isso eu clamo ao Senhor, ó Pai, diante daqueles que estão passando por momento de dificuldade, ó Pai, daqueles que estão passando por um momento, ó Deus, de incerteza, de insegurança, ou até mesmo de enfermidade. Senhor, que o Senhor possa tocar na vida de cada um, ó Pai, que o bálsamo do Senhor, ó Pai, possa ser derramado sobre a vida de cada um. Deus maravilhoso, eu clamo a Ti, ó Pai, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, ó Pai, que o Senhor possa revelar o Seu amor, ó Pai, amor incondicional, ó Pai, sobre a vida de cada um. Pai maravilhoso, eu clamo ao Senhor, ó Pai, clamo a Ti, pelos Teus servos também, ó Pai, aquelas pessoas que estão envolvidas nas missões, ó Pai, que é levar a palavra do Senhor, que o Senhor possa protegê-los, ó Pai, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los de todo qualquer tipo de mal. Deus amado, eu oro a Ti pela nossa liderança, eu oro a Ti pela vida do Jefferson, ó Pai, eu oro a Ti, ó Pai, pela vida do Michel, pela vida da Bruna, Pai. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa protegê-los, o Senhor possa guardá-los, ó Pai, porque nós cremos que eles estão na linha de frente, ó Pai. E por isso nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa dar a sustentação necessária, ó Pai, para que eles possam continuar caminhando, ó Pai, junto ao Senhor. Pai amado, eu oro a Ti, ó Pai, pelos ministérios, eu oro a Ti, ó Pai, por todos que fazem parte, ó Pai, da Igreja de Cristo. Clama ao Senhor, ó Pai, pela vida do pastor João Márcio, pela vida do pastor Torres, pela vida do pastor Sonimar, ó Pai, pela vida do pastor André, Deus. Enfim, ó Pai, pela vida do pastor Vinícius, ó Pai, pela vida do pastor José Domingos, ó Pai. Eu oro a Ti pela vida de todos os nossos pastores, ó Pai. Que o Senhor possa fortalecê-los, ó Pai, porque nós estamos conectados a eles também, ó Pai, e cremos que eles estão conectados ao Senhor. Deus maravilhoso, o Senhor possa dar sabedoria nesse momento de dificuldade a eles, ó Pai, para que nós possamos superar tudo aquilo, ó Pai, que nós estamos vivendo. Deus maravilhoso, mais uma vez eu declaro que nós estamos edificados no Senhor. A nossa fé está estabelecida no Senhor.
Obrigado, ó Pai, por este momento. Obrigado por todos. E pra gente...